graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, com o pastor José Wellington, da congregação do Vila Fátima, com o pastor Leslie Marinho. Esta é a lição de número 5, o reinado do rei Acasias. Eu quero te convidar para você dar um like, um joinha, um gostei, para você compartilhar com a sua igreja, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui nas descrições e assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição. Deus abençoe a sua vida e uma boa aula para você. Lição 5. O reinado de Acasias. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7 e 9. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Leitura bíblica em classe. 2 Reis capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e do versículo 13 ao 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse a ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, esta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Glória a Deus pela sua santa palavra, que permanece para sempre. Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Assim já nasceu em meio às trevas, e aprendeu a ser idólatra como seus pais. Após cair e ficar ferido gravemente, enviou emissários para consultar Baal-zebub, príncipe dos demônios, e o Deus dos filisteus. A Bíblia diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Acabe, sendo rei de Israel, não teve o cuidado de ensinar o seu filho. A igreja de Cristo, ela deve ter o cuidado de ensinar as boas novas às grandes gerações que estão vindo após nós. Acasias segue os passos de seus pais. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Acabe e Jezabel. A Bíblia nos ensina que filhos são como flechas nas mãos do valente. A flecha atirada
Ela sai na direção que o arqueiro mirou. Os filhos vão na direção que os pais apontarem. Por isso os pais devem mirar no alvo certo. E o nosso alvo é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo cresceu em graça e conhecimento para com Deus e para com os homens, e teve bons pais como José e Maria, pais tementes a Deus. Graças a Deus por isso. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. Acasias enviou emissários para consultar Baal-zebub, mas o anjo do Senhor enviou Elias a Samaria para falar a esses emissários. E disse Elias: porventura não há Deus em Israel? Esta atitude de Acasias nos faz lembrar de quantos crentes ainda presos em horóscopos. Quantos deixam a palavra de Deus, os cultos de doutrina, escola bíblica dominical na igreja, para correr atrás de falsos profetas sem compromisso com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quantos, ao invés de irem orar a Deus e confiar na dependência de Deus, passam a consultar a sua própria razão, a sua emoção, as suas experiências, ou pior ainda, vão em busca de conselhos ímpios. A pergunta de Elias é a mesma para nós nos dias de hoje. Porventura não há Deus em Israel? Jesus Cristo é o conselheiro de todo crente que confia em Deus. O Espírito Santo é o governador da igreja e dirige a vida de todo crente salvo em Cristo. A resposta de Elias aos soldados do rei. O rei enviou 3 vezes um agrupamento do exército com um capitão e 50 soldados. 2 pelotões foram exterminados com fogo, após uma breve oração de Elias, porque chegaram até Elias de uma forma arrogante, com a mesma arrogância, petulância, nariz empinado do rei Acasias. Isso não se faz. O 3º pelotão tinha um capitão humilde e sábio. Provavelmente ainda não tinha se contaminado com os pecados do reino de Acasias. Sempre há um remanescente que se não contamina com o mundanismo. Isso é um alerta para todos nós nos dias de hoje. Este capitão, como um verdadeiro líder, suplicou de joelhos e ainda intercedeu pelos seus liderados. Deus ordenou que Elias fosse com esse 3º pelotão. Todo líder responsável por igrejas ou por algum trabalho na obra do Senhor, na igreja de Cristo, ele deve se humilhar diante de Deus e interceder em oração pelos seus liderados. Isto é uma bênção de Deus. E tem mais, a humildade ela abre portas mais difíceis. Devemos também ir à presença de Deus com temor e tremor para alcançarmos misericórdia divina. Nesses tempos de lutas e de provas, Jesus é manso e humilde de coração, e assim ensina também a nós, os seus seguidores. Em Provérbios aprendemos que a humildade, ela precede a honra. Um ministério de fogo. Elias, ele é o profeta em cujo ministério Deus se manifestava com fogo. No desafio do Monte Carmelo, Deus enviou fogo. Por 2 vezes os capitães e 50 soldados foram exterminados com fogo, ao querer prender Elias, lá no cume do monte. Deus, ele é um fogo consumidor. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo aquece as almas frias que necessitam do calor de Deus. O fogo do Espírito Santo queima as palhas de obras mortas, que são os nossos trabalhos mal feitos, que Deus assim rejeita. O fogo do Espírito Santo faz brilhar as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas que representam os nossos serviços que Deus recebe. Glórias a Deus! O fogo do Espírito Santo, ele queima o lixo e a sujeira da alma, que representa os nossos pecados, as nossas falhas e erros. Por isso e muito mais, o fogo do Espírito Santo é o símbolo da santidade e da purificação. Devemos todos nós buscarmos o fogo do Espírito Santo que queima o pecado. Glórias a Deus. Aleluia. A doença de Acasias. O julgamento do Senhor sobre Acasias. Acasias estava no alto de uma torre do palácio e caiu. Estar no alto de uma torre, simbolicamente, nos traz algumas lições. Acasias era rei e estava no alto do comando de Israel.
Portanto, deveria se humilhar e estar debaixo da misericórdia e das mãos de Deus. Mas na altura do seu cargo, não se humilhou diante de Deus. Por isso caiu. Sua queda não foi só física, mas também foi política, porque não mais governou em Israel. E espiritual também caiu, porque não se sujeitou a Deus. Quantos crentes hoje se acham protegidos no alto da sua torre de orgulho, soberba, altivez, vaidade, e não se humilham para os líderes espirituais, nem para a Igreja de Cristo, nem para a Bíblia Sagrada, e muito menos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Chegam ao auge de suas carreiras e caem fatalmente. Devemos tomar cuidado com isso. O anjo do Senhor enviou a Elias para avisar-lhe que não seria curado, mas que certamente morreria. Porque Acasias desprezou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e foi consultar Baal-zebube dos filisteus. Acasias se endureceu e não se humilhou mesmo assim. Então se cumpriu o que disse o anjo do Senhor pela boca do profeta Elias. A Bíblia ensina a nós nos dias de hoje que quem se arrepende, confessa, deixa o pecado e busca a Deus, alcançará a misericórdia e o perdão de Deus. Ao invés de acumular pecado sobre pecado, estes são os passos que todo crente deve seguir para ser salvo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. A determinação de Elias e a morte do rei. Como o anjo do Senhor ordenou, assim Elias falou aos emissários de Acabe. Depois, quando foi ao palácio com o capitão e os seus 50 soldados, ele repetiu a mesma mensagem. A mensagem de Cristo nos dias de hoje tem mudado muito. Há uma variedade delas. São mensagens motivacionais, mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade e de triunfalismo. Mas a mensagem que salva não mudou. É a mensagem da cruz. Jesus Cristo e este crucificado. É a mensagem da ressurreição de Cristo e da sua vinda em glória. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu. O apóstolo Paulo disse que devemos pregar a tempo e fora de tempo, quer ouça ou não, com contenda ou sem contenda. A Bíblia diz: salvai alguns arrebatando-os do fogo. O atalaia que não avisar do pecado, o sangue do pecador será cobrado deste atalaia. O atalaia somos nós. A palavra pregada sendo de Deus não voltará vazia. A qualidade de Elias. Elias tinha comunhão com Deus. A comunhão vem de uma vida piedosa, de oração, de obediência, de meditação e prática da palavra de Deus. Elias era zeloso em promover a adoração a Jeová e em condenar a idolatria do povo. Devemos nós também, nos dias de hoje, sermos zelosos e de boas obras. O apóstolo Paulo zelava pelas igrejas que fundava, orando, jejuando, visitando, escrevendo cartas e enviando aos obreiros. O Espírito Santo tem zelo e ciúmes tanto de nós como de toda a igreja de Cristo. Elias dizia exatamente o que Deus e o anjo do Senhor ordenavam. O patriarca Noé foi pregoeiro da justiça de Deus. Hoje, cada um de nós temos a missão de evangelizar até que Cristo volte. Elias também era corajoso. O crente que tem coragem, não para ofender, não para agredir, não para brigar, mas coragem para pregar a palavra, fazer a obra de Deus, sem consultar a carne e o sangue, como o apóstolo Paulo ensinou, terá sucesso em cumprir a chamada e a vocação quanto às coisas espirituais, as coisas de Deus. Nesta lição, aprendemos que não devemos imitar os pecados dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e devemos ensinar os nossos filhos no temor de Deus. Pois Cristo fez tudo novo, não estamos mais debaixo de maldição. Devemos ser humildes e perseverantes debaixo das mãos de Deus. O acúmulo de pecado sobre pecado levam à doença e morte espiritual. É preciso servir a Deus com coragem e determinação para vencer desafios e enfrentar adversidades. Glórias a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Acasias ficou enfermo e morreu. E há uma doença matando muitos crentes nos dias de hoje. A doença chamada pecado.
O pecado ela é uma doença, que ela mata a vida espiritual do crente. O pecado ele é contraído quando o crente se descuida da saúde espiritual. A doença chamada pecado, a doença do pecado, é adquirida quando o crente se afasta dos ensinos e dos caminhos do Senhor. A doença que se chama pecado, ela se espalha contagiando várias pessoas que se aproximam desta pessoa que está contaminada. O pecado é uma doença que tem por causa a desobediência, a carnalidade e o mundanismo. O pecado é uma doença que aparece quando o crente se alimenta de comida espiritual estragada. Mensagens que não prestam, pregações estragadas, conselhos de ímpios e não de Deus. Quando o crente cai no pecado, ele também ficará espiritualmente enfermo. A doença do pecado leva à morte física quando se trata de briga, droga, violência, criminalidade. A doença chamada pecado, a doença do pecado, leva à morte espiritual por toda e qualquer transgressão contra Deus. O remédio para a cura espiritual é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, aceitar a Cristo como Salvador e ser lavado no sangue de Jesus. Glórias a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz e nos ajuda a chegar nos céus. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, seu joinha, seu gostei, e você também pode escrever aqui na descrição, fazer um comentário e compartilhar com a sua igreja. A próxima lição é a lição número 6. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Eu te aguardo na próxima videoaula aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Até lá, se Deus assim permitir.